TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Crónica de um despertar. Um livro muito interessante que nos conta os primeiros momentos de um espírito logo após a sua morte física. Ao ler este livro, vamos compreender melhor o processo da desencarnação, a continuação da vida, as atividades no mundo espiritual e também a preparação para uma nova reencarnação. Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui retornamos ao Batuíra pelo convite carinhoso do nosso Orlando e vamos hoje abordar o tema As Múltiplas Faculdades Mediúnicas de Chico Xavier. Falar de Chico Xavier é sempre uma iniciativa que ao mesmo tempo nos encanta e nos assusta, porque é quase impossível falar desse homem em 50 minutos, em 1 hora, em 2, 3 horas, 6 horas, 10 horas. O assunto não termina nunca, não é? E cada vez mais, olhando para o passado, nós que tivemos ocasião de conviver com ele, a partir dos nossos 19 anos de idade, mais assombro nos toma de assalto o coração. Porque a gente hoje tem muito mais consciência de quem foi este homem, quem continua sendo este Espírito, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, do que quando estávamos lá em Uberaba ou Pedro Leopoldo convivendo na intimidade de sua vida. Porque ele tinha uma característica muito importante e rara nos seres humanos, especialmente naqueles que servem ao Cristo, a característica da humildade plena e uma naturalidade tal com que ele se apagava para que prevalecesse a figura do Cristo e prevalecesse o trabalho dos espíritos que por ele se manifestavam. Essa palestra vai abordar, então, alguns aspectos das faculdades mediúnicas de Chico Xavier que são pouco lembradas. É claro que a maior e mais presente de todas as faculdades é a faculdade da psicografia. Ninguém duvida disso, não é? É o maior médium psicógrafo da história. Até hoje, na catalogação que fizemos na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, atingimos o número de 493 livros já editados. Daqui a 2 meses estaremos lançando mais um da psicografia dele, pelo espírito de Clóvis Tavares, que será o livro A Saudade é o Metro do Amor. Portanto, 494 livros publicados. Isso por si só já é impressionante, não é? Como uma pessoa que teve na educação terrena até o 3º ano primário de estudos oficiais, teve capacidade de transmitir tantos ensinamentos e de tantas formas, múltiplas formas, através dos livros, porque os livros dele, pela autoria de vários autores, vários espíritos, vão versar vão tratar de assuntos muito diferentes. Nós vamos ter livros de poesias, de poemas, como Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, Poetas Redivivos, trazendo poetas da língua portuguesa, poetas portugueses e brasileiros, não é? No seu estilo. Como vamos ter, por exemplo, a obra de André Luiz, tratando-se da vida espiritual, da mediunidade, da influência dos espíritos em nossa vida, como os romances históricos de Emmanuel, não é? Os romances maravilhosos que nos resgatam momentos importantes da história, e as mensagens consoladoras, centenas de livros de espíritos comuns, filhos, filhas, maridos, esposos, esposas que vieram atestar a continuidade da vida além túmulo pela psicografia de Chico.
Então, sem dúvida nenhuma que a psicografia é a cara de Chico Xavier. E ninguém no mundo, nenhum outro médium, teve tanta produção mediúnica neste campo quanto ele. Dentro da psicografia, na classificação de Kardec, nós vamos observar que Kardec vai falar sobre a psicografia mecânica, em que o espírito age diretamente no corpo, tomando a mão do médium e escrevendo. Vamos ter conhecimento da psicografia semimecânica, em que os dois processos ocorrem, tanto o processo físico quanto o processo de influenciação mental, e temos conhecimento da psicografia intuitiva, que é aquela em que o espírito se aproxima do espírito do médium, influencia a mente do médium e faz com que a mente do médium atue no corpo do médium escrevendo. Em Chico Xavier, nós vamos ter essas 3 psicografias. Ele mesmo vai nos contar que a maioria do seu trabalho psicográfico se deu pela via da psicografia intuitiva. E que a psicografia mecânica ocorreu, no caso dele, em apenas 3 ocasiões. E é muito interessante isto. A primeira delas, quando ele recebe, até por interferência de minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, a visita do fundador da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Ele era um belga de origem luxemburguesa e que havia emigrado para o Brasil a pedido da Grã-Duquesa de Luxemburgo para fechar as empresas dela que a Grã-Duquesa de Luxemburgo tinha no Brasil, no início do século XX. E em lá chegando, principalmente em Minas Gerais, vendo o potencial minerador e siderúrgico do Estado, ao contrário de fechar as empresas, ele comprou empresas em nome dela, acabando por fundar uma grande siderúrgica, que hoje participa do grupo ArcelorMittal. Ele passa pela provação de perder o filho num acidente de avião no Brasil, e então minha tia-avó, que eu conhecia em Belo Horizonte, leva-o a Pedro Leopoldo conhecer Chico Xavier. E através de Chico, o avô dele, luxemburguês, que havia vivido no século XIX, escreve 6 mensagens através da mediunidade de Chico Xavier em luxemburguês clássico, em que nem o próprio Dr. Louis Hensch dominava aquela linguagem própria do século XIX, né? Em luxemburguês clássico. E o Chico então me conta que ele não teve condições de receber essas mensagens, a não ser pela via da psicografia mecânica, ou seja, o espírito teve que tomar o braço do Chico para escrever, porque nas outras encarnações dele, Chico Xavier, ele nunca havia tido contato com a língua luxemburguesa. Então esse é um dado importante. A outra hipótese a outra ocorrência da psicografia mecânica que ele nos contou foi do espírito de Augusto César Neto, muitos de vocês o conhecem, filho da nossa querida Dona Yolanda César. Ele desencarnou afogado na praia de Santos, em São Paulo, com 18 anos de idade. A mãe dele foi diversas vezes a Uberaba sem receber mensagem alguma. Segundo ela nos contava, foram 67 viagens a Uberaba, junto com outras mães e outros pais que recebiam mensagens e ela não. E aqui a nossa homenagem a ela, que desencarnou o ano passado, pela persistência, pela fé com que ela prosseguiu visitando Chico em Uberaba, até que o espírito do filho dela se manifestou, Augusto César. Mas só que ele se manifestou na linguagem de gíria santista, de um jovem de 18 anos da Baixada Santista, que Chico Xavier não tinha condições de saber. Então, Chico me conta que o primeiro livro que ele escreve chama-se Augusto Vive,
ele também utilizou a faculdade da psicografia mecânica. O terceiro, ele não me contou, então eu não posso saber e transmitir. Que eu brinco que eu sou um médium papagaio, eu só conto o que eu ouvi, não é? Certa ocasião, minha tia-avó, que conviveu desde a infância com Chico, se mudou para São Paulo, né? E foi aquela festa lá com ela, dos espíritas paulistanos, porque ela tinha conhecido Chico Xavier e todos queriam conversar com ela. Ela brincou com eles: olha, gente, infelizmente, virtude não é mudinha. Porque se fosse mudinha, bastava a gente chegar perto de Chico Xavier e a virtude passaria para nós, não é? Mas, infelizmente, eu digo que esse não é o caso. Mas, voltando ao assunto das mediunidades, o que impressiona em Chico é a capacidade dele em todos os sentidos, mediúnica, intelectual e humana. Ele nos contou, por exemplo, que com 4 anos de idade, e agora eu vou provocar o Orlando, porque ele falou de Kardec, agora eu posso falar também, não é? E com 4 anos de idade para 5 anos de idade, ele guardava integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Com 4 anos de idade, esta criança, 4 para 5 anos de idade, esta criança, Francisco Cândido Xavier, tinha integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, nós sabemos muito bem, pela biografia dele, que ele tomou contato com a obra de Allan Kardec apenas aos 17 anos de idade, em 1927. Então, como é possível? A não ser pelo fato que ele confirmou pessoalmente comigo, que de fato ele era o retorno do codificador às vias da carne, às vias da vida física, não é? Mas vamos imaginar uma criança com essa capacidade mental, não é? Que perde a mãe no ano seguinte, com 5 anos de idade. Dona Maria de São João de Deus vai para a espiritualidade. Ele pressente, ele me conta que pressentiu a partida da mãe antes dela desencarnar. Tanto é que ele me contou que durante os poucos meses antes da desencarnação dela, ele não queria sair de perto dela. Uma mediunidade também chamada de presciência, o conhecimento antecipado das coisas, mas depois eu falo sobre isso. Com 5 anos de idade, Dona Maria de São João de Deus vai para a espiritualidade e Chico passa a vê-la, passa a conversar com ela, naturalmente. Para ele isso era natural, mesmo porque ela havia prometido que voltaria a conversar com ele, não é? Então, já com 5 anos de idade, ele exerce 2 tipos de mediunidade. A mediunidade clarividência, porque ele vê a mãe, conversa com ela, e a mediunidade de clareaudiência, porque ele ouve a mãe, não é? E se interrelaciona com o espírito de sua mãe. Muito bem. Durante toda a vida ele vai ter essas 2 faculdades de clarividência e clareaudiência. Na clareaudiência, ele vai utilizá-la também para escrever os poemas ditados pelos poetas portugueses e brasileiros. Muitos dos poemas do Parnaso de Além-Túmulo foram recebidos não pela psicografia, como muitos pensam, mas pela mediunidade clareaudiência. O espírito do poeta se apresentava para o Chico, declamava o poema que ele queria transmitir e o Chico, ouvindo a declamação do poeta, escrevia o que ele estava ouvindo. Então é uma mediunidade clareaudiência, ouvindo o que os espíritos tinham para dizer. E nisso ele contava casos assim muito engraçados, não é? Casos sobre Augusto dos Anjos, que Augusto dos Anjos era muito impaciente porque ele não entendia as palavras que o Augusto dos Anjos falava, não é? Que ele, a esta altura,
não é? Com 17, 18 anos de idade, ele não tinha cultura humana, porque não tinha estudado o suficiente para receber esses ditados. E ele, às vezes, gostava de uma palavra ou de outra. Como, por exemplo, quando Augusto dos Anjos fala com ele pela primeira vez sobre metempsicose. Ele achou essa palavra maravilhosa, mas não sabia o que queria dizer, metempsicose. E logo a primeira gripe que teve, uma das irmãs se aproximou dele. Chico, o que houve? O que você tem? Eu disse, eu tenho metempsicose. Gostava de fazer graça, não é? Mas é o quê? Porque ele ouvia os espíritos declamar e escrevia aqueles poemas maravilhosos que estão em vários livros de poesias já editados. Bom, na questão da clarividência, há um fato curioso que eu acabei de contar no Eurípides Barçanufo, que foi o seguinte: na década de 80, que foi quando eu comecei a conviver com ele, eu o conheci no dia 15 de outubro de 1981. Em meados dessa década, o Chico me fala assim: Geraldinho, eu não sei mais diferenciar quem é encarnado e quem é desencarnado. Eu vejo os espíritos e, para mim, eles são todos espíritos humanos, encarnados e desencarnados. Eu não sei quem é mais encarnado e quem é desencarnado. Eu, como jovem estudioso da doutrina, achei isso absurdo. Mas como isso, Chico? Porque a gente sabe, por André Luiz, que o espírito encarnado, quando sai do corpo, fica o fio de prata ligado, não é? A gente quer racionalizar a coisa, achando que sabe alguma coisa, e a gente não sabe nada, não é? Mas Chico sabia tudo, não é? E, passado algum tempo, eu fui entender, porque eu presenciei uma cena muito tocante, muito emocionante. Estávamos almoçando com o Chico na casa dele de Uberaba, quando chegaram duas senhoras da cidade de Goiânia. Eu não as conhecia, mas pela proximidade delas com Chico, deviam ser grandes amigas de Chico de muitos anos. Até o nosso Zorzo é de Goiânia, né, Zorzo? Então, essas senhoras chegaram chorosas, discretamente chorosas, se abraçaram ao Chico, e o Chico abraçou a primeira, que era a mãe da segunda, né? Então, era mãe e filha. O Chico se abraçou a primeira, falando o nome dela, com muita ênfase, muita alegria. Elas, embora chorando ali, muito alegres também por estarem na presença de Chico. Depois ele se abraçou a segunda, que era a filha, e, para surpresa nossa, que estávamos ali naquela sala de almoço, ele fez o abraço a uma terceira, desculpem, que nenhum de nós via, não é? Ele abraçou o ar para nós, não é? Que não víamos nada além disso, e falou o nome dessa terceira. Aí que as duas choraram mais. Aí elas abriram o bué, como diz o mineiro, né? Choraram mais emocionadas, porque justamente o Chico estava dando o nome. Agora, o que mais me impressionou foi a surpresa do Chico. Mas por que vocês estão chorando? Ele perguntou. Aí a mais nova falou assim: Chico, mas é vovó. Mas eu sei, ela veio com vocês. Com aquele cara de espanto, não é? Mas ela veio com vocês. Quer dizer, nem ele estava entendendo que essa senhora estava desencarnada. E aí a neta falou com ele: Chico, vovó desencarnou faz 30 dias. E aí ele surpreso: mas ela está tão bem aqui com vocês. Não é? Que capacidade mediúnica é essa, não é, gente? Que aproxima os dois planos da vida, que nos faz entender que nós todos somos uma humanidade só, interdependente entre os diversos planos. Que maravilha! Pois bem, esse era Chico Xavier. Essa figura extraordinariamente humana, benfazeja, que só pensava no bem do semelhante, na consolação, na esperança, na alegria. Tinha uma alegria de viver que
passava isso para nós, né? Com Chico não tinha tristeza, não tinha tempo ruim, não tinha nervosia, não tinha nada disso. Chico era a presença da alegria nas nossas vidas. Muito bem, eu falei há pouco, no início, que a faculdade da presciência em Chico Xavier ocorreu desde o início da sua vida, quando ele, com 4 anos, pressentiu que a mãezinha iria desencarnar. E o acompanhou durante toda a vida. Nós temos, nessa vivência que tivemos com ele durante 21 anos, inúmeros casos de Chico Xavier prever o futuro que aconteceria daí a 15 anos. Por exemplo, em 1984, minha mãe decidiu se separar de meu pai. Eles estavam bastante bem de saúde naquela ocasião. E em 1984, o Chico falou com ela, depois que ela decidiu, ele não queria que ela se separasse, mas depois que ela decidiu se separar, ele falou com ela assim: Gilda, decisão assumida é caminhar para a frente sem olhar para trás. Mas uma coisa eu te digo, o Geraldo, meu pai também chama-se Geraldo, vai adoecer muito no final da vida dele. Ele vai passar por um processo de doença física muito doloroso. E é você que tem o compromisso de cuidar dele. E ela naturalmente disse que não, que imagina, de jeito nenhum. Não quero saber disso, não é? E ele falou firme com ela, chegou até a pôr o dedo no nariz dela. Você pediu isso antes de reencarnar. O compromisso é seu, não passe o compromisso para ninguém. Meu pai estava muito bem de saúde em 1984. Ele estava com 50 anos de idade, 51 anos de idade, muito bem, 52, desculpa, anos de idade, muito bem de saúde. 16 anos depois, ele começou com um processo do mal de Alzheimer, né? E viveu aí 14 anos doente, num processo degenerativo muito lento, muito trabalhoso e muito doloroso para a família toda. Aí vem o ensinamento. Minha mãe não quis cuidar dele. Acabou que quem cuidou dele foram minhas irmãs. E ela passou pelo mesmo problema do mal de Alzheimer em 5 anos, até desencarnar em janeiro deste ano. Chico vendo o futuro, não é, acontecendo conosco. Houve um episódio muito curioso comigo e Eliana. A gente ia a Uberaba, geralmente a gente ia quinta-feira à noite. Eu residia nessa época em Belo Horizonte, dista 500 quilômetros de distância de Uberaba. A viagem de carro costuma demorar entre 5 horas e meia, 6 horas. E a gente ia quinta à noite e voltava na segunda de manhã cedo. Só que nesse final de semana especial, eu tinha uma prova na semana seguinte, que exigiria muito de mim, e resolvi, ao sair da reunião de sábado de madrugada, ou seja, madrugada do domingo, não é? Já era lá por volta das 2h30 da manhã, eu decidi pegar o carro direto da casa do Chico e ir embora para Belo Horizonte. E ele não queria que eu fosse de jeito nenhum. Não, você não vai viajar essa hora, isso não é possível, é muito tarde da noite, há perigos na estrada. E eu temando que ia, porque eu sabia que se eu ficasse lá, eu ia cair na conversa domingo com o Chico e não ia voltar para Belo Horizonte em tempo da prova na segunda-feira. Pois bem, quando ele viu que eu estava decidido a viajar, ele virou-se para mim e disse assim: você vá, Geraldinho, mas uma coisa eu vou lhe falar. Quando o seu carro estiver se aproximando da cidade, da entrada da cidade de Campos Altos, na descida da Serra das Alterosas, você vai ver um homem no meio da estrada, vestido como guarda da Polícia Militar Rodoviária. Aí ele se levantou da cadeira e fez o gesto, fazendo assim com as mãos, no meio da rodovia, para você parar o carro. Não pare, porque é coisa ruim.
Não precisa dizer que o cabelo da gente arrepiou, só dele um aviso desse, não é, de Chico. Eliana começou a chorar imediatamente. Ah, tá vendo? Não vamos não. Só que eu sou mais teimoso. Eu falei com ele assim, Eliana, não vamos preocupar não, porque se Chico está avisando, ele pode rezar para nós. Não é, Chico? Você reza para a gente? Que aí eu vou confiante. E ele disse, não, pode deixar que eu rezo. Aí realmente eu fui confiante. Só que este ponto na estrada, minha gente, dista mais ou menos umas 2h30, 2 horas de Uberaba. Não é? Então, eu entrei no carro, confesso a vocês que eu esqueci do assunto. Nem estava mais me lembrando do que Chico havia dito. Exatamente no ponto da rodovia que ele havia me indicado, na descida da Serra das Alterosas, quando você desce a BR-262, entre Uberaba e Belo Horizonte, tem a sinalização da cidade de Campos Altos. Olha lá o danado do homem, estava lá. No meio da estrada, fazendo exatamente o gesto que Chico Xavier havia repetido 3 horas antes para nós. No meio da estrada, fazendo assim com as mãos. Eu discretamente fingi que ia parar, não é? Para ele sair do meio da estrada. E quando ele então sai e vai para o lado do meu carro, eu acelero e vou embora. E escapei dessa, graças ao Chico, né? Imagine se ele não tivesse avisado nada, né? Isso é uma faculdade de presciência. Como ele também exercitou isso várias vezes na vida, falando sobre o futuro do Brasil, sobre o futuro da humanidade, sobre a transição planetária, não somente comigo, mas com a doutora Marlene Nobre, nossa querida doutora Marlene, né? Outros companheiros de Uberaba, como pessoas da ligação dele, né? E que hoje nós estamos vendo se concretizar no cenário político brasileiro, como também no cenário socioeconômico e político mundial. Então era um homem que tinha realmente uma visão. Eu confesso a vocês, no início da década de 80, o Brasil era altamente dependente de petróleo importado. Nós não produzíamos quase nada de petróleo. A nossa Petrobras era uma empresa diminuta. E Chico, numa noite, vira-se para nós, estava lá o Eurípides, estavam lá outras pessoas amigas, vira-se para nós e fala assim, olha, o Brasil ainda vai achar muito petróleo, mas é muito petróleo mesmo. Vai ser 3.000 metros abaixo do nível do mar, do solo marítimo. Eu confesso a vocês, era um jovem de 20 e poucos anos, que eu pensei que o Chico era doido. Que já é difícil você pegar alguma coisa no fundo do mar, imagine 3.000 metros abaixo, não é? Então, só nos finais da década de 90 e início dos anos 2000 é que esses campos do chamado pré-sal foram descobertos. Mas como que ele sabia disso? Né? Que capacidade desse espírito, que certamente é um dos ministros do Cristo para a Terra, um dos apóstolos do Cristo entre nós, que capacidade ele tinha, se não sendo quem é. Não é? Porque um espírito comum, como nós outros, não tem condição, nem tem acesso a informações dessa natureza. Mas Chico Xavier tinha. Outra faculdade mediúnica muito pouco conhecida de Chico Xavier é a faculdade da psicometria, né? E ele tinha essa faculdade em ponto máximo. Eu vou contar a vocês alguns casinhos. Por exemplo, ele recebia uma média de, dependendo da semana, entre 1.500 e 2.000 cartas por semana. Então vivia cheio de correspondência. E ele escolhia aquelas que ele tinha mais ligação espiritual, colocava nos bolsos do paletó, esse mesmo aí. Ficava os bolsos cheios do paletó, embaixo, em cima, por dentro, né? E também em caixas. E reservava o domingo, que ele chamava
o lazer dele, o lazer de Chico Xavier, era a tarefa do correio. Ele chamava a tarefa do correio, que era o quê? Responder essas cartas. Ou então mandar caixinhas de mensagens. Tenho certeza que o Orlando deve ter recebido, né, Orlando? Aquelas caixinhas de mensagens subscritadas por ele mesmo. E ficávamos ali o domingo inteirinho. Começava às 7 horas da manhã, às vezes ia até 1 hora da manhã do dia seguinte, ou então meia-noite do domingo, só fazendo isto. E às vezes ele pegava uma carta, tirava assim do paletó, fazia assim com os dedos na carta e comentava conosco. Coitada de Dona Fulana, Geraldinho. Ela está passando por esse drama familiar. Ou então, coitado do senhor Ciclano, o filho dele se entregou às drogas. Mas a carta estava lacrada, fechada. E eu falava com ele, mas Chico, isso é a carta que você está na mão? Ele falou assim, é essa carta aqui que eu recebi. Mas você nem abriu. Como que você sabe disso? E ele, por humildade, respondia, Geraldinho, eu não sei por que processo isso se dá. Mas o fato é que eu não preciso abrir a carta para ler a carta. Porque, ao tocar na carta, eu penetro no mundo emocional de quem a escreveu. Eu vejo a dor da pessoa que está, no momento que ela está escrevendo a carta, às vezes chorando. Eu consigo sentir o que a pessoa está sentindo, que é uma faculdade de psicometria. Você, através de objetos, né? Através de, principalmente, objetos pessoais, como uma carta, não é? Você entrar no mundo emocional da vibração de quem escreveu. Um fenômeno de psicometria. O mesmo era contado, por exemplo, pelo guarda Cido, lá de Uberaba, que ele acompanhava o Chico, porque o Chico precisou, em determinada altura da sua vida em Uberaba, de um destacamento de um policial militar, que foi colocado à disposição dele pela Prefeitura Municipal de Uberaba, porque ele se tornou uma pessoa pública e assediada por todos, né? Ele não podia aparecer num lugar que virava confusão. Tanto é que ele brincava, Geraldinho, eu não sei o que acontece comigo, onde eu vou, eu causo confusão. A gente sabe o que é. Porque a luz atrai, não é? Todo mundo quer ficar perto da luz. Então, vamos supor que ele, encarnado, de surpresa, enquanto eu estou aqui falando, entrasse por aquela porta aqui. Eu duvido que alguém ficava sentado. Não é, Orlando? Ia todo mundo querer se aproximar dele. Isso era um fato. Então, em determinado momento, a própria prefeitura de Uberaba, para protegê-lo até de gente doida, não é? De gente que poderia causá-lo algum mal, destacou esse policial, que é o Cido, Aparecido, que acompanhava o Chico quando ele ia à cidade, ia ao banco, fazer um depósito, fazer uma retirada, ou quando ele ia ao correio postar alguma carta, ou quando ia à farmácia, porque ele não delegava essa função a ninguém, não. Ele fazia. Ele fazia questão de ir à cidade, de tomar um café num estabelecimento de um amigo, não é? E o Cido ficava intrigado, o Cido contava isso, o seguinte, que na volta para a casa dele, ele sempre mandava parar numa banca de jornal de um amigo. Eu não sei se era por dó desse amigo, ele comprava todos os jornais e todas as revistas que ele tinha, um exemplar de cada. Toda vez fazia isso. Aí um dia o Cido não aguentou, falou com ele, ô seu Chico, eu tenho uma coisa que eu não entendo no senhor. Eu acompanho o senhor toda hora, eu sei que o senhor não tem tempo para nada, mas, no entanto, o senhor compra tudo quanto é tipo de revista, de jornal, eu sei que o senhor não vai ler. Para que o senhor gasta esse tanto com jornal, com revista? E ele falou com o Cido o que ele falou comigo. Cido, eu não sei o que se processa comigo, mas eu não preciso ler o livro, eu não preciso ler o artigo ou a revista. Eu passo a mão
E eu sei o que o editor pensou. Eu sei o que o articulista elaborou na mente na hora de escrever o artigo. Aquilo vem para mim. Isto é um fenômeno de psicometria. Em 1900, no início da década de 90, nós fizemos a edição de uma biografia dele chamada Chico Xavier, Mandato de Amor. Era uma encomenda da nossa querida presidente da União Espírita Mineira, dona Neném Aluoto, e ela tinha me pedido, eu fui o organizador do livro, só poderia conter casos, mensagens e assuntos inéditos sobre Chico Xavier, mas ele não poderia saber. Isso por si só já é impossível, né? A famosa missão impossível. Essa que é a missão impossível. Você achar que Chico não ia saber. E era muito engraçado porque eu tive que fazer tudo às escondidas, entre aspas. Mas ele sabia. Determinado dia, a Célia Maria de Oliveira Soares, que faz até hoje a revisão, a programação visual dos nossos livros, e a programação também editorial dos nossos livros, tanto na União Espírita Mineira quanto agora na editora Vinha de Luz, ela vira-se para mim, ela estava fazendo a composição do Mandato de Amor, e vira-se para mim e diz assim: Geraldinho, não sei o que acontece, mas sempre está dando... Eu quero fazer a coisa bonita, não quero partir uma mensagem, eu não quero partir um poema ou um caso do Chico, mas do jeito que eu estou compondo o livro, está sempre sobrando uma página em branco. O que nós vamos fazer com essa página em branco? Aí eu falei com ela, não, vamos pensar. Depois me deu um tempo para pensar. Esqueci do assunto. E aí, chegando em Uberaba, logo que entramos na casa dele, na sala aí, nessa sala aí, de visita, de almoço, essa aí é a sala de almoço dele. Ele chega, aquele jeitinho dele, que o Orlando deve ter conhecido bem, né? Arrastando o pé, né, Orlando? Chega portando um envelope dirigido a mim, né? Endereçado a mim. Ainda estranhei, porque se ele está me vendo, por que ele vai me dar um envelope, né? E aí ele foi me entregando aquele envelope grande. Eu olho assim, endereçado ao meu nome, e viro para o Chico e falo assim: ô Chico, o que é isso? Ah, eu não sei, Geraldinho, é para o caso assim de você usar em alguma página em branco. E o que tinha lá dentro desse livro? Uma mensagem, um poema inédito, que aí depois ele me explica o que é. Um poema inédito do poeta Augusto dos Anjos, que foi colocado então no Mandato de Amor, né, dentro da parte das poesias que nós recuperamos e que estavam esquecidas. Então ele era esse tipo de homem, não é? Aí no dia do lançamento, que o livro ficou pronto, e a primeira edição do livro foi um livro de capa dura, em homenagem aos 65 anos de mediunidade do Chico, em 1992. Foi feito pela Gráfica Formato de Belo Horizonte. Dona Neném, ao saber que os livros estavam prontos, ela destacou 100 livros e pediu que eu fosse à gráfica, pegar os 100 livros primeiros e entregá-los como presente ao Chico. Então nós fizemos isso, passamos. Agora, só que ela me recomendou uma coisa: olha, mas eu quero pedir a você que não abra. Eu sei que você foi o organizador do livro, que está curioso para ver o filho, né? Mas não abra. Se você conseguir superar o desejo de ver o livro, eu quero que você leve ele embalado para que Chico Xavier seja o primeiro na Terra a ver o livro materializado. E eu cumpri a promessa, viu? Embora morrendo de vontade de fazer o contrário, mas eu cumpri a promessa e peguei os 100 exemplares encaixotados, né, na Gráfica Formato, fui ao aeroporto de Belo Horizonte, desci em Uberaba. Coisa curiosa, né? Lá estava Eurípides esperando a gente no aeroporto de Uberaba. Ninguém avisou que a gente estava chegando naquele horário.
Aí eu me espantei com o Eurípides. Eurípides, o que você está fazendo aqui? Tio Chico mandou te buscar. Era assim. Chico mandou te buscar. E aí fomos para a casa dele, entregamos o livro a ele. E ele, com muita emoção, um detalhe, né, gente? Vocês devem saber que ele era cego de um olho, né? Um dos olhos dele era cego, inclusive apontado para cima. O Bacelli até brinca que era um olho biônico, que ele ficava vendo a vida espiritual, né? Mas, de fato, era um olho apontado para cima. Então, o único olho bom dele eu entreguei o livro nas mãos dele, mas ele estava olhando para mim. Ele conversava comigo sobre o livro. E ele passava a mão em cima do livro. Passava a página e falava assim, mas que beleza! Olha só o jogral do pessoal de Boa Esperança. Como é que eles acertaram sobre os episódios de minha vida. E eu assim espantado, porque se ele estava olhando para mim, como que ele... Não é? Mas ele passava a mão e sabia o que estava ali. Né? O que estava ali escrito. Eu atribuo isso também à mediunidade de psicometria. Outra mediunidade diferente, que pouco se fala de Chico Xavier, é a mediunidade de materialização. E esta foi impressionante. Em determinado momento da vida dele, ele conheceu o médium era do Nordeste, mas residia em Niterói, o médium Peixotinho. E ao conhecer Peixotinho, ele ficou encantado. Disse-me ele que a primeira reunião de materialização, cujo médium fora Peixotinho, que Chico Xavier participou, foi dos momentos mais felizes da vida dele. Por quê? Porque aí ele teve certeza absoluta que ele não era doido. Porque em todas as reuniões ele via os espíritos, conversava com os espíritos, recebia mensagem dos espíritos e ninguém via coisa nenhuma. Né? Mas nessa primeira vez que Peixotinho foi a Pedro Leopoldo estar com ele, fizeram uma reunião de materialização, os espíritos se materializaram, né? Pela mediunidade de Peixotinho. Conversaram com os assistentes da reunião, interagiram com eles, inclusive Chico Xavier. E no final da reunião todo mundo comentava sobre o espírito de Dr. Bezerra, sobre o espírito, né, de Zé Grosso, sobre o espírito de Palminha e tal coisa. Então Chico ficou bastante satisfeito com isso. Isso foi na década de 40. E em finais desta década, ele resolve, então, aquele com a sobrinha dele, Lúcia, ele resolve, então, testar ele próprio, Chico Xavier, a mediunidade de materialização. E aí acontecem os fenômenos que durante 3 anos consecutivos tiveram lugar em Pedro Leopoldo, tanto na casa dele, na casa de Chico Xavier, que é hoje essa instituição que nós dirigimos, quanto também no grupo Meimei de Pedro Leopoldo, em que aliás, o grupo Meimei vai ser fundado depois, foi no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E nessas reuniões, os espíritos, segundo os meus familiares que participaram, e amigos como Martins Peralva, como a Dona Neném Aluoto, amigos de Belo Horizonte, do Rio, de Campos e de São Paulo que participaram dessas reuniões, através de Chico Xavier, as materializações eram muito mais luminosas dos espíritos, muito mais nítidas, e a interação desses espíritos com a assistência era muito mais completa. Peralva, por exemplo, vai contar o que se passou com ele. Ele, nessa época, ele tinha emigrado do estado do Sergipe para Minas Gerais, tendo em vista que ele havia contraído uma doença, a doença da tuberculose. Na década de 40 não existia penicilina, então não existia o tratamento para a tuberculose. E Peralva escolhe Belo Horizonte pelo clima e pela proximidade de Pedro Leopoldo, porque ele queria conhecer Chico. Vai a Pedro Leopoldo, conhece Chico Xavier e logo Chico o convida para participar dessas reuniões de materialização.
E contava-nos Peralva que na primeira reunião que ele participou, o espírito da Sheila, plenamente materializado, luminosamente materializado, aproxima-se do Peralva, dirige-se a ele, pergunta-lhe: Senhor Peralva, o senhor tem fé? Ele responde a ela: tenho, sim, senhora. Então dá-me licença que vou lhe abrir o paletó e a camisa. Então a própria mão do espírito materializado abriu o paletó e abriu a camisa de Peralva. E ele nos contava que ela então elevou a mão para os céus, na mão dela se materializou uma cuia, uma vasilha, e de repente ela vira o conteúdo daquela vasilha sobre a cabeça e sobre o peito de Martins Peralva. E ele sente aquele fluido vindo da espiritualidade totalmente materializado, penetrando-lhe o peito, penetrando-lhe o rosto e como que abrindo-lhe os pulmões. Deste dia em diante, os médicos de Martins Peralva nunca mais encontraram nas radiografias qualquer traço da tuberculose. Então, um fenômeno de cura realizado pela mediunidade e materialização de Chico Xavier. E os dois, tanto Martins Peralva quanto Arnaldo Rocha, vão, inclusive o depoimento deles está no livro Mandato de Amor, vão nos contar a última reunião, que foi nesta casa aí, a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, em que o espírito de Emmanuel, plenamente materializado, vestido à la romana, com a toga romana, do senador Públio Lentulus, portando na mão direita uma tocha acesa que iluminava o ambiente inteiro, e segundo eles, do coração de Emmanuel, também o símbolo do cruzeiro, né? O cruzeiro das estrelas, iluminava também todo o ambiente, e na mão esquerda ele portava o Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha mais ou menos 2 metros de altura, tanto é que ele teve que se abaixar na porta para entrar no recinto. E aí falou para a assistência, dando aquela ordem final para se encerrar essas reuniões, em que ele então disse: meus irmãos, a mediunidade da materialização pode beneficiar alguns companheiros e até mesmo curar alguns corpos físicos. No entanto, a partir da data de hoje, o médium Xavier está proibido de se dedicar a essas tarefas, porque deve focar a sua mediunidade na psicografia, porque a psicografia é a chuva que haverá de fertilizar os campos imensos da humanidade sedenta, trazendo-lhe a água da paz e o alimento imperecível, não é? E a partir daí, Chico, disciplinado, interrompe essas sessões, mas o fenômeno da materialização não se encerra. Porque se ele não materializa espíritos, há o fenômeno físico que muitos de nós presenciamos, que é o fenômeno dos cheiros, dos perfumes. Muitas ocasiões, enquanto Chico Xavier orava, por exemplo, o perfume de rosas inundava o ambiente. E ele costumava dizer que era a presença espiritual de Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal e Algarves, e também a presença do espírito de Meimei. E quando Sheila se manifestava, como lembrou aqui o Orlando, era o cheiro de éter que tomava conta, né? Enchia aquele ambiente. Tem um caso muito engraçado, que ocorreu com a família de minha esposa Eliana. A família não era espírita, aliás, era muito católica. O pai dela, seu Salvador, tinha quase se consagrado padre. A mãe, aos 11 anos, tinha ficado órfã de mãe, e o pai distribuiu as mulheres nos conventos e os homens nos mosteiros. Então ela foi criada num convento católico desde os 11 anos de idade,
e a família muito católica, criada nesse catolicismo, e a missa todo dia. De repente o Vivaldo conhece o Chico passa a ficar amigo da família, imagina, a cabeça da família ficou desnorteada. E era comum, eles tinham muita fé, mas seu Salvador, meu primeiro sogro, falava que ele duvidava muito do Chico, né? Ele achava aquilo tudo muito estranho. E em determinado momento, quer dizer, toda vez que Chico visitava a família em Franca, no interior de São Paulo, a Eliana pedia a ele que fizesse uma prece. E o Chico fazia a prece e o cheiro de rosas ou o cheiro de éter inundava a casa toda. E seu Salvador duvidava e pensava assim, esse danado desse Chico deve trazer um perfume debaixo do braço, ou uma bisnaga que ele coloca no sapato, e na hora que está todo mundo concentrado, ele vai lá e aperta. Mas ele não me engana, não. Da próxima vez eu vou ficar de olhos bem abertos. Aí disse-me ele, o próprio seu Salvador me contando, né? Que qual não foi a surpresa dele, que na vez seguinte, quando o Chico fez a prece, que deu recendeu aquele cheiro de perfume, de rosas na casa toda, depois que Chico terminou a prece, seu Salvador ficou lá assim, ó, olhando para ele, esquadrinhando o corpo de Chico para ver se tinha algum movimento suspeito, né? Aí o Chico acabou de fazer a prece e falou assim com ele, Salvador, Salvador, faz você muito bem, meu nego. Fique de olhos bem abertos, viu? Outra faculdade que ele tinha de leitura de pensamento. Ele lia o nosso pensamento, você pensava e ele respondia. Isso era todo dia, toda hora. Por isso que era um perigo ficar perto dele. Né? As pessoas acham, que bênção. Não, era difícil ficar perto dele. Porque a gente não consegue pensar no Evangelho 24 horas por dia, não é? A gente tem um gosto pela fofoca, tem um gosto pela intriga. E com Chico não tinha disso, não. Ele te colocava na hora certa, no lugar certo, né? Bom, e só para encerrar a questão também dos fenômenos físicos, ele tinha... A gente chegava na casa dele, pedia a ele para fluidificar as águas. Inicialmente a gente comprava a vasilha de 1 litro d'água mineral, comprávamos ou no supermercado, ou na drogaria, ou na farmácia, antes de chegar no Chico. E levávamos para a casa dele. Inicialmente pedíamos a ele a fluidificação. Depois a gente viu que não precisava nem pedir. Bastava chegar lá na casa dele, colocar em cima da geladeira. E aí você via, se materializava dentro do vidro d'água um material leitoso que ficava dançando ali. Eu estou dizendo vidros fechados, viu, gente? Ninguém tinha aberto aqueles vidros ou aquelas garrafas. E aquele material ficava ali dançando dentro da água. Quando você abria, o cheiro de rosas rescindia. Né? E às vezes 1 litro de água fluidificada pelo Chico, com o material, era um material leitoso, parecia assim um leite de soja, sabe? Você mistura com a água, ele não se mistura, né? Fica lá. Era assim. E ele falava com a gente, você pega um copinho, joga no filtro, porque aquilo multiplica. E às vezes 1 litro de água fluidificada por Chico Xavier durava 1 mês inteiro lá em casa. Né? Então, um fenômeno físico derivado da mediunidade de efeitos físicos do nosso querido Chico. É esse homem aí, diferente, né? Esse fenômeno humano e mediúnico extraordinário. Aqui nós estamos fazendo uma homenagem aí à última irmã dele que estava encarnada, que retornou ao mundo espiritual esse ano, a Cidália, né? Nosso carinho para ela. Ela médium excelente médium de psicofonia. Aliás, outra mediunidade que eu não falei, que pouca gente sabe, o Chico, durante toda a sua vida espírita, se dedicou à mediunidade de psicofonia, nas reuniões de desobsessão, recebendo não somente os espíritos guias e mentores, não, mas principalmente os espíritos obsessores, os espíritos sofredores. E através dele, algumas reuniões que nós participamos, vinham aqueles mais difíceis.
aqueles mais renitentes, aqueles perseguidores do cristianismo ou perseguidores da doutrina espírita, ou então espíritos em situação de zoantropia ou de licantropia, que pela caridade dele eram recebidos com muito amor e carinho nessas reuniões de desobsessão. Então, um homem que tinha a completude das manifestações da mediunidade, classificadas por ele mesmo em outra encarnação, como Allan Kardec, e que estão todas elas descritas no Livro dos Médiuns, que é o primeiro tratado sobre a mediunidade na face da Terra, e que veio ele mesmo exemplificá-las no século seguinte, né, através da prática, porque uma coisa é a teoria espírita, né, e outra coisa é a prática do dia a dia espírita, que este espírito de luz, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, tão bem soube nos dar ele mesmo o exemplo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado. Mas como passou rápido, não? Falar de Chico, o tempo passa muito rápido. Eu estava ali sentado e estava verificando ali no correr do painel, e quanta saudade que nós temos, eu e minha companheira, daqueles dias em que nós estávamos ali. Mas para confirmar aquilo que você disse, o Chico, que ele confundia encarnado com desencarnado, para ele é tudo espírito. Certa vez eu estava lá na sala e estava vendo ali, e estava só um jornal que estava em cima da mesa, e ele veio lá do quarto dele e ele falou: quem é que está aí, é encarnado ou desencarnado? Aí isso foi uma realidade que se passou comigo. Aí ele disse: é você, meu filho. Sabe? Né? Realmente, eu tenho que dizer uma coisa e confessar que foi uma pena nós, há uns anos atrás, não tivesse estes testemunhos sobre Chico, porque ajudaria muito a todos nós, principalmente aqueles que não tiveram essa oportunidade de estar com ele e conviver com ele, mas também de os factos acompanharem todo o seu trabalho durante a sua vida. Mas tudo bem na hora certa, e o nosso Geraldinho, que conviveu com ele muito bem, representa o que realmente Chico é. Na minha concepção, talvez de muito ignorante, eu acho que depois do Cristo, ele foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Porque, analisando tudo, quem conviveu, que analisou, realmente a obra que ele deixou, o que ele fez de exemplo de caridade, de humildade, na doutrina, e ele veio completar aquilo que eu não tinha podido fazer naquela época, é uma coisa extraordinária. Nós agradecemos muito ao nosso Geraldinho, é sempre muita alegria e muita emoção, porque fala da coisa mais importante que nós possamos ter na vida, é ter contato com esse espírito.